O Seminário Teológico de Princeton foi fundado em 1812 aqui nos Estados Unidos. E ele se tornou naquele século um dos principais celeiros da ortodoxia protestante, especialmente em função da presença aqui de professores como Charles Hodge, que ficou conhecido no Brasil pela tradução da sua teologia sistemática para o português, e o seu substituto na cadeira de teologia sistemática aqui nesse seminário, o professor Benjamin Warfield. A ortodoxia protestante, naquele século, também conhecido como escolástica protestante, tinha por objetivo combater a teologia liberal que estava em voga lá na Europa e, num segundo plano, o avivalismo que estava varrendo os Estados Unidos de ponta a ponta. No século XIX, destacaram-se nesse avivamento os nomes de Charles Finney, na primeira metade do século, e Dwight Moody, na segunda metade do século. Aliás, o século XIX, aqui nos Estados Unidos, foi um século com muitas características, muitos movimentos, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, dezenas de novas religiões estavam surgindo a partir de igrejas evangélicas, e a maioria delas com pregações apocalípticas, milenaristas. Eu vou dar aqui o exemplo de três. Primeiro, a Igreja Adventista, que, como vocês sabem, sempre teve uma ênfase na ideia de fim de mundo, do estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Algumas datas, inclusive, foram marcadas para isso. A segunda religião que surgiu também na primeira metade do século XIX foram as Testemunhas de Jeová, que também tinham essa ênfase milenarista, proclamando a implantação do reino de Deus, a ideia das 144 mil testemunhas que seriam salvas. E por último, os Mormons, cujo nome oficial é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas haviam outras coisas acontecendo aqui também. Eu queria destacar, por exemplo, o fato de que o século XIX é conhecido aqui nos Estados Unidos como a Era Metodista. Havia uma imensa influência do movimento metodista nas várias denominações evangélicas aqui dos Estados Unidos, com a sua ênfase no conversionismo, no chamado às pessoas a aceitarem Jesus, a sua ênfase também numa experiência emocional com Deus, dado que essa era uma marca muito forte da biografia de John Wesley no século anterior, lá na Inglaterra. Além dessa forte influência metodista sobre todas as igrejas e denominações aqui nos Estados Unidos, também o século XIX é conhecido como o século das missões. Foi o período em que os americanos enviaram missionários para várias partes do mundo, com destaque para a América Latina, África e Ásia. Dezenas de centenas de missionários foram enviados para esses lugares no século XIX. E, naturalmente, eles iam para esses vários países, levando com eles as características típicas do protestantismo norte-americano naquele período. Eram muitas essas características e eu queria destacar aqui três. Primeiro, o perfeccionismo. Isso era uma das influências vindas do metodismo, essa ideia de que o crente ele precisava ser uma pessoa perfeita, uma pessoa totalmente sem pecado. Isso se caracterizava por uma sociedade bastante conservadora, bastante moralista, com proibição de qualquer tipo de divertimento que os cristãos pudessem ter. Um movimento bastante conhecido aqui naquele período, que capitaneava essa ideia do perfeccionismo, é o movimento Holiness, a ideia da santidade absoluta, como uma espécie de preparação para a vinda de Cristo, para o retorno de Cristo. Em segundo lugar, eu destacaria a doutrina da igreja espiritual. Havia um grande problema aqui nos Estados Unidos e difícil de ser justificado teologicamente. O fato de que os cristãos brancos eram donos de escravos. Então, como que eles poderiam conciliar a ideia de serem uma espécie de nata do cristianismo mundial e ao mesmo tempo serem donos de escravos? Vários pastores, vários líderes de igrejas tinham escravos. Então, começou-se a elaborar uma teologia, que nós estamos chamando aqui de doutrina da igreja espiritual, segundo a qual a igreja não deveria se intrometer nessas questões civis, uma vez que o seu negócio era a salvação das almas. Ora, se a igreja salvasse a alma dos escravos, ela teria feito maior bem para essas pessoas. Não importava o que você ia fazer com o corpo, mesmo que isso significasse a escravidão. E, em terceiro lugar, o destino manifesto. Essa ideologia que prega a ideia de que os Estados Unidos da América são uma espécie de nação escolhida por Deus para salvar o mundo.
Ora, se existe alguém apto para fazer isso em todo o mundo, é a nação norte-americana. Os americanos são uma espécie de exemplo maior de cristianismo e receberam de Deus a tarefa, a missão, a empresa de salvar o mundo. O destino manifesto dos americanos seria esse, seria uma espécie de farol para todo mundo, de luz que iluminaria todo mundo. Naturalmente, os missionários, eles iam pregar o evangelho, mas acabavam levando também características da cultura americana. Um desses missionários que foi para o Brasil foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton era seminarista aqui em Princeton e ouvindo exatamente nessa capela que está aqui atrás de mim, a Miller Chapel, foi ouvindo um sermão do seu professor Charles Hodge que ele se sentiu chamado para missões. Ele concluiu seus estudos em 1859, quando foi ordenado, e em agosto ele rumou para o Brasil, chegando lá na Baía da Guanabara no dia 12 de agosto de 1859. 3 anos depois, ele fundaria a Igreja Presbiteriana do Brasil, junto com seu cunhado Alexander Blackford. Interessante porque Simonton carregava consigo as características da ortodoxia, do conservadorismo teológico protestante, típico aqui do Seminário Teológico de Princeton, no século XIX, e ao mesmo tempo ele carregava também influências do avivalismo, que era combatido pela ortodoxia. Quer dizer, o avivalismo ele não reconhecia limites, ele não reconhecia fronteiras. Foi aqui dentro dessa capela que ele recebeu esse chamado, que ele sentiu esse chamado e foi fundar essa que se tornou durante algumas décadas a igreja mais importante em termos numéricos, em termos de influência na sociedade brasileira. Por pelo menos 60 anos, ela foi uma igreja que capitaneou, que liderou vários movimentos, por exemplo, de diálogo ecumênico com outras igrejas evangélicas, movimentos sociais, movimentos políticos. Assim que o Simonton chegou ao Brasil, ele se esforçou por aprender o português. 3 anos depois, juntamente com o seu cunhado Alexander Blackford, ele fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil e num período muito curto, além de fundar a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, eles fundaram o primeiro presbitério, o primeiro jornal evangélico, o primeiro seminário. 8 anos depois, o reverendo Simonton viria a falecer de febre amarela. Aliás, essa era uma situação em que estavam sujeitos a maioria dos missionários, que duravam cerca de 3, 4 anos nos campos missionários na América Latina, na África, na Ásia, e morriam muito cedo. Nós somos muito devedores do trabalho missionário desses homens e mulheres que levaram o protestantismo para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos chamados também a ter uma visão crítica sobre determinadas características que eles implantaram no protestantismo brasileiro e que permanecem até hoje, quase 200 anos depois. Algumas dessas características têm sido objeto de disputas, têm sido objeto de dissensos, de rompimentos, de cismas, de brigas dentro das nossas igrejas. Características essas que muitas vezes não têm nada a ver com o Evangelho, tem a ver apenas com uma visão cultural do Evangelho e uma visão cultural que não é a nossa, brasileira. Cabe a nós, geração atual, fazermos essa leitura crítica e buscarmos os nossos próprios caminhos para um protestantismo que seja genuinamente brasileiro.